Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente já vem estudando, que são os filósofos pluralistas. Na aula anterior, foi passada para vocês 3 questões, temos elas aqui ao lado. Essas questões a gente vai fazer a correção na aula de hoje e depois dar continuidade ao nosso conteúdo. Você que não realizou, que não enviou foto lá no Class, que não fez atividade, cuidado, porque o prazo de entrega já passou. Então, a sua pontuação não será mais a mesma. Você que já enviou, o que vai fazer? Correção. Não precisa enviar novamente. Faz só corrigir no seu caderno, caso você tenha errado. Se tiver acertado, continua tudo certo, está de parabéns. E você que não enviou, terminou aqui a nossa aula, vai fazer o quê? Vai enviar a atividade lá no Class. Lembrando que não será a mesma pontuação dos que já enviaram, porque o seu prazo de entrega já passou. Fiquem atentos a essas informações. Toda aula eu falo a mesma coisa para vocês. Cuidado, não esqueçam de entregar as atividades. Então, para a nossa aula de hoje, começamos com a correção. Primeira questão fala o seguinte: o poema rima várias palavras, por exemplo, lagartos e sapatos. Essas palavras, além do som parecido, têm outra semelhança entre elas, ou seja, entre si. Que semelhanças são essas? Vamos observar que está em destaque aí para vocês, está de rosa. As palavras rimadas não fazem parte do mesmo universo semântico. No exemplo dado, lagarto é um animal e sapato é um objeto. Então, isso significa que a sua resposta, o que você deve ter respondido no seu caderno é que as duas palavras mencionadas, elas não têm o mesmo significado, elas não têm a mesma semelhança. Por quê? Lagarto é um animal e sapato é um objeto. Essa é a resposta da sua primeira questão. Se você acertou, parabéns! Se você errou, apaga e coloca a resposta correta. Vamos continuar. Já a segunda questão fala o quê? Que a pergunta menciona de que modo a natureza aparece no poema, ou seja, no poema que a gente leu, foi lido para vocês na nossa aula anterior. Esse poema todo é feito de muitos, é uma pergunta. Então, a gente debateu sobre ele na nossa aula anterior. Não vamos fazer isso hoje, porque já foi visto, já foi debatido, já foi mencionado, estamos fazendo a correção. Mas com base no poema que vocês tanto assistiram na aula como leram propriamente no livro. De que modo a natureza aparece no texto, aparece no poema? Você que colocou. A natureza aparece como um lugar de diversidade e multiplicidade. Professor, eu não coloquei com essas palavras. Mas se você colocou com outras palavras de outro modo, por exemplo, que a natureza ela é apresentada de várias maneiras, que a natureza pode ser vista em vários lugares, que podemos observar a natureza de vários ângulos, e você citar os exemplos, também está correto. Então, essa é a resposta da nossa segunda questão. E a terceira questão é a sua opinião, é o seu ponto de vista. Então, ela, no caso, a sua resposta, se você já enviou, eu já li ela lá no Class. Se você não enviou, envie para que eu possa avaliar e dar a sua pontuação. Essa foi a nossa atividade da aula passada. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, diante do nosso assunto sobre os filósofos pluralistas, hoje vamos observar duas formas de visão, duas análises: o amor e o ódio. Será que andam juntos? Será que andam separados? Todas as pessoas, elas têm esses dois sentimentos? Qual sentimento prevalece mais um ou no outro? Então, a gente vai observar e sempre ter esse ponto de análise, de reflexão na nossa aula. Então, o nosso texto fala o seguinte: o filósofo Empedocles, que é o filósofo que estamos estudando, o filósofo pluralista, fez mais do que indicar os 4 elementos básicos que dariam origem ao universo. Vocês lembram quais foram esses elementos que a gente viu na aula anterior? Foram 4 elementos básicos. E aí,
Coloquei aqui do lado para vocês. Os 4 elementos básicos, de acordo com o filósofo Empedocles, que dá origem ao nosso universo. Vimos esses 4 elementos na aula anterior. Terra, ar, água e fogo. Cuidado para você que não prestou atenção ao assunto e deixou passar despercebido. Faz parte do nosso conteúdo e que ele pode estar em atividades ou até mesmo no seu TD. Fiquem atentos. Continuando, ele também escreveu sobre as forças que atuariam no agrupamento e na separação desses elementos. Por exemplo, nesses escritos, ele tentou explicar como teriam acontecido os movimentos fundamentais de união e de separação para a construção do mundo. Então, esses movimentos fundamentais que o filósofo ele menciona é o amor e o ódio. Fundamentais de união, amor, e de separação, o ódio. De acordo com Empédocles, ele dizia que havia uma força de atração, que era a união entre as 4 raízes. 4 raízes, terra, ar, água e fogo, chamado de amor, e uma força de repulsão, que é o distanciamento, que ele chama de ódio ou discórdia. Olha só os sentimentos sendo opostos, um representando o lado positivo e outro representando o lado negativo. Assim, o amor reunia ou concentrava os 4 elementos e o ódio os separava ou dispersava. Quando o amor predominava, havia uma união total entre a terra, a água, o ar e o fogo. Isso quer dizer que eles agiam em conjunto, que eles agiam pensando sempre no bem-estar do universo. Então, a terra, a água, o ar e o fogo, a ordem não interfere, deixando claro para vocês. Esses elementos, quando eles estavam agindo em conjunto, eles representavam o amor. E na visão do filósofo, isso significa que a natureza ela apresentava sempre os pontos positivos nesse momento. Mas quando predominava o ódio, os 4 elementos se separavam. Dessa maneira, havia um ciclo interminável de mudanças no universo. E aí seria que representações que a gente pode colocar como exemplo? Terremotos, tsunamis, ventanias, tempestades, falta de chuva, escassez, são formas negativas. Então, essas formas negativas significam o quê? Que elas estavam representando o ódio. Além disso, a separação entre as forças de atração, amor, e de repulsão, ódio, explicava como a partir da unidade surgiram o universo, as coisas e os seres, ou seja, como o múltiplo se originou da unidade, as várias formas que a gente pode observar. Sociedade, as pessoas com características diferentes, o solo, quando a gente analisa o planeta de forma geral. Em cada território, em cada país, em cada município, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada região, apresentam climas diferentes, solos diferentes. Existem locais que chovem muito, existem outros que chovem pouco. Existem locais que neva, outros que não. Então, são formas de representatividade da natureza, positivamente ou negativamente, analisando o ódio ou o amor. Refletindo sobre isso, nós temos uma frase para vocês analisarem. Por que só eles existem, correndo uns atrás dos outros, transformando-se em homens e em espécies de outros animais? Ora, reunidos sob a influência do amor em tudo, do amor em um todo ordenado, ora, cada um deles se movimentando separadamente, sob efeito da força hostil do ódio. Se a gente for pegar esse pensamento e colocar no nosso dia a dia, tirando a natureza e relacionando o ser humano, relacionando as pessoas, o que é que a gente pode analisar? Por que que em alguns momentos as pessoas, vamos pegar amigos, lembre dos seus familiares, vocês com seus irmãos, com seus pais, pessoas próximas a vocês. Por que que em alguns momentos todos estão sorrindo, estão felizes, estão conversando, contando piada, brincando, e de repente, ou até mesmo em outros momentos, estão com cara fechada um com o outro, não querem conversa,
não querem ficar perto, ficam discutindo, brigando, falando palavras que não são legais para a pessoa ouvir, que a gente acaba machucando. Por quê? Exatamente por isso. Porque dentro não só da natureza, mas também de todos que compõem o espaço que a gente vive, nós temos esses dois sentimentos, o amor e o ódio. O amor ele une, o ódio ele separa. E cabe a cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso momento reflexivo, convivendo com as pessoas, tentar sempre colocar em prática o amor. Porque se você coloca em prática o amor, a outra pessoa que estiver próxima, você que estiver do seu lado, ela não vai sentir o ódio, ou seja, ela não vai querer estar distante de você. Mas em que momento a gente pode acabar machucando essa pessoa? Por exemplo, às vezes quando um professor na sala de aula está falando sobre determinado assunto, um colega vai fazer a pergunta. Para você, aquela pergunta pode ser besta, pode não ter sentido nenhum. Mas para o colega que está perguntando, pode ser sim. Se ele está mencionando aquele assunto, aquela pergunta, colocando aquela informação, significa que para ele aquilo ali é importante. Então, naquele momento, se você faz comentários desagradáveis, que tipos de comentários podem ser esses? Ah, essa pergunta é muito besta. Ah, já vem tu de novo com esse tipo de pergunta. Aquela pessoa, naquele momento, ela vai ter um sentimento diferente do amor. Ela vai ter que tipo de sentimento? Ela vai ter o ódio, mas o ódio relacionado com o quê? A uma questão de separação, porque você não está respeitando o espaço dela, você não está respeitando o momento dela. Você não está respeitando o jeito dela. Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas dessa forma. Se eu respeito o outro, nesse momento de respeito, eu vou estar praticando o quê? O amor. Se eu desrespeito o outro, nesse momento eu vou estar praticando o quê? O ódio. E para que o amor prevaleça, já mencionei várias vezes isso para vocês. Para que o amor prevaleça, a gente tem que sempre usar uma palavrinha no nosso dia a dia. Que palavra é essa? O respeito. Porque o respeito, acima de tudo, ele evita muitas coisas negativas, brigas, chateações, mágoas, deixar a pessoa triste, fazer a pessoa chorar. Então, a partir do momento que você não respeita, olha a questão negativa, olha o ódio, de acordo com o filósofo aqui prevalecendo. Respeitar as pessoas acima de tudo. Não importa se ela é mais velha, se ela é mais nova, se é homem, se é mulher, a gente tem que ter respeito por todos. Agora, outra coisa que eu também menciono muito para vocês. Não é porque eu estou respeitando que eu vou concordar com a sua opinião. Você pode até discordar, mas você tem que o quê? Respeitar. E se você em algum momento se sentir à vontade ou incomodado e quer falar sobre aquilo, procure as palavras certas de falar para não machucar, não ofender o seu colega ou a pessoa que você estiver direcionando a palavra. E para desenvolver o seu processo de entendimento e compreensão, tanto da aula passada como da aula de hoje, seu posicionamento, a sua opinião, o seu ponto de vista sobre os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e sobre os movimentos fundamentais que surgem a partir desses 4 elementos, o amor e o ódio, amor com relação à união e ódio com relação à separação. Vocês vão responder essas 2 questões que tem no seu livro, apenas essas 2, as demais não é para fazer. 2 questões, copiar e responder no caderno. Primeira questão fala o seguinte: explica a teoria das 4 raízes de Empedocles. Lembrando que são os 4 elementos, vocês vão explicar a teoria. Tem no livro de vocês e também tem na nossa aula anterior. Segunda questão, por que Anaxágoras é considerado filósofo pluralista? E justifique. Você vai justificar por que ele é pluralista. Pluralista, várias ideias com relação à natureza, com relação ao universo. E a terceira questão vou colocar aqui para vocês, que é uma questão extra. Vou acrescentar aqui na nossa aula.
que fala o seguinte: vocês vão desenvolver um texto, um poema ou uma história em quadrinho. Olha o que é que pode ser. Um texto, pode ser um poema ou uma história em quadrinho que fale sobre a questão do amor e do ódio. Vocês vão desenvolver sobre esse assunto, o seu ponto de vista. Se for uma história em quadrinho, não quero aqueles bonequinhos palitinho não, viu? Da história com os personagens bem desenvolvidos, a história bem contada. Se for um texto, não precisa ser um texto muito grande, pode ser de 10 linhas. E se for um poema com sentido e que a gente consiga compreender. Lembrando que enviar no Class essas duas questões, mais a terceira questão que eu estou indicando a vocês, que é mencionar, fazer um poema, um texto ou uma história em quadrinhos sobre o amor e o ódio. Você vai explicar, mencionar, representar de que forma o amor e o ódio pode ser vivenciado no seu cotidiano, no dia a dia, dentro da nossa sociedade. Enviar tudo lá no Class, dentro do prazo de entrega. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode passar mensagem, que eu vou explicar, vou tirar a sua dúvida e fiquem atentos ao prazo. A gente vai ficando por aqui, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês!